Estamos de volta com a entrevista com o candidato Jerônimo Ribeiro, candidato a senador pelo PSOL. A nossa primeira de uma série de entrevistas com os candidatos que disputam o Senado por Pernambuco e ao governo do estado de Pernambuco. Nós vamos terminar agora até o limite da lei, que é o dia 30, com entrevistas todos os dias, neste horário, a partir das 9h20 da noite, aqui na Nova Nordeste, a sua TV, ao vivo, em TV aberta no canal 22, na NET TV, canais 45, 58 e na Cabo Mais, canal 20, para toda a região metropolitana do Recife, no nosso portal www.tvnova.tv.br. Você acessa o nosso portal e através da TV IP você assiste em qualquer lugar do planeta. Também através das nossas retransmissoras em Timbaúba, Vitória de Santo Antão, TV Tabocas, Vicência, outros municípios, Taquaritinga do Norte, o nosso abraço, boa noite para vocês. Primeiro candidato Jerônimo Ribeiro, candidato a senador pelo PSOL. Agora nós vamos às perguntas dos estudantes universitários da FUNESO, que estão presentes aqui, fizeram uma grande mobilização, inclusive, lá na faculdade, está todo mundo ligado. Primeiro a fazer pergunta é o Roberto Pereira, que é estudante de História. Boa noite, Roberto. Boa noite, Pedro. Uma honra tê-lo aqui, viu, Roberto? Prazer é todo meu. Boa noite, candidato. Boa noite, convidado. Boa noite, pessoal de casa. Queria fazer uma pergunta ao candidato. Pergunta muito simples. Eu venho matutando há muito tempo e ainda não consegui decifrar, Não tive resposta ainda. O senhor falou que é inconcebível o senador passar 8 anos no mandato. Eu queria saber se é inconcebível para menos ou para mais. Para menos. Para menos, Mas assim, como é que o senhor me explica? Porque a política é uma coisa interessante, E é bonita, por sinal. Mas a gente vê, o problema da política é que os políticos fazem da política profissão. E política não é profissão, política é função. O senhor sendo eleito, o que é que o senhor vai fazer para acabar com isso? E se fizer, como vai fazer? Em primeiro lugar, em relação à questão do Senado, ingressar com a emenda constitucional, reduzindo de 8 para 4 anos. Isso seria o primeiro passo, A gente sabe que vai ser muito difícil, mas como eu disse, é uma proposta que está em total sintonia com os anseios do povo. E como é que a gente poderia chegar a isso? Através do chamamento do povo, Através de plebiscito, como o nosso candidato Edilson Silva vem colocando muito bem, em proposta que a gente encontra resistência dentro do próprio Congresso, chamar o povo. A alternativa vai ser essa, ingressar com a emenda constitucional, como no caso da ficha limpa. A ficha limpa é um caso concreto. Existia grande resistência dos senadores, muitos deles com senões até o pescoço, não queria de jeito nenhum que fosse implementada essa lei, e felizmente o povo foi para a rua, com abaixo-assinado, com assinaturas, e terminou sendo aprovado, e está aí, felizmente, candidato de tipo Maluf e outros mais, Roriz, que estão fora da eleição para o bem da democracia. Então, a gente não tem, como nos países, as democracias que existem aí de primeiro mundo, eles primam por isso, por 2 fatores. Menor tempo de atuação do parlamentar, que não vê isso, eu quero dizer que estou em total sintonia, que não é profissão, é função, e salários simbólicos, E a gente está em rota de colisão com isso, infelizmente. A gente tem que trabalhar por isso. Pessoas com 30, 50 anos, em fim de carreira, que deveria dar espaço para que outras pessoas com novas ideias pudessem oxigenar a democracia, continuem insistindo como se fosse um prêmio de consolação, Isso é inconcebível, A gente pretende, no caso, entrar com essa emenda constitucional e chamar o povo para que a gente possa quebrar essas barreiras de pessoas que acham que política é um meio de vida. A gente é frontalmente contrário a isso. Mais um aluno da FUNESO, Paulo André Freitas Rios. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite aos convidados e boa noite aos telespectadores. Candidato Jerônimo, eu gostaria de saber do senhor, uma vez que o PSOL ele é um partido recente, formação jurídica pelo menos recente, e começou de uma dissidência do PT. E eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor imagina fazer para conseguir recursos no Senado
né, para viabilizar as propostas de desenvolvimento aqui para Pernambuco, uma vez que o Congresso, não só o Senado, mas as duas casas, são dominados por dois partidos. Então, assim, como o senhor, de um partido recente, né, de formação recente, imagina fazer, pensa em qual estratégia o senhor imagina para poder trazer esses recursos necessários aqui para Pernambuco? A política é uma arte do diálogo, não é? E a gente vai usar a pressão política do mandato, não é? E conversar com outras pessoas. Terminada a eleição, não é? O foco vai ser o Estado, não é? A gente não vai terminar a eleição e continuar na luta política brigando com A, com B e com C, não é? Existem setores dentro do Congresso, setores técnicos, nós vamos nos locais que são específicos para recolher recursos, não é? Apresentar projetos viáveis para o Estado, não é? E assim conseguir recursos. Eu dizendo assim, pode ser uma coisa fácil, a gente sabe que não vai ser fácil, não é? Mas a estratégia vai ser essa, não é? Terminada a eleição, como diz no jargão militar, ensarilhar armas e ter o foco voltado para o Estado, projetos viáveis, não é? Procurar os setores específicos e para isso a gente vai contar com a ajuda de uma pessoa que tem uma larga experiência no Senado, que é a senadora Heloísa Helena, que já tem uma larga experiência dentro do Senado, e a gente vai junto com ela batalhar recursos não só para o nosso estado, como também para os estados do Nordeste. Moacir Fernandes, da FUNESO. Boa noite, candidato, boa noite, Pedro, boa noite, telespectadores e convidados. Né, candidato Jerônimo, a gente tem visto hoje a internet, a grande propagação que tem sido a internet, né, como ferramenta de conhecimento, ferramenta até de auxílio à profissionalização. Né? Porém, nós também temos visto que não tem sido democrática, né, essa expansão dessa internet. Eu queria saber como é que o senhor, no Senado, poderia estar contribuindo para a gente democratizar, né, a internet, a banda larga, né, para trazer mais próximas classes C, D e E. É interessante isso porque na escola pública, nós sentimos isso na pele. Eu trabalho em escola pública e não existe por lá nada que o aluno possa utilizar essa ferramenta com a facilidade que as escolas, né, de primeiro mundo fazem. Né? Na Finlândia, por exemplo, é um caso específico de como se utiliza essa ferramenta, porque ninguém é ingênuo, não é? O mundo hoje está numa rapidez estonteante. E essa ferramenta é indispensável para o processo educativo. Então a gente vai lutar, não é? Através de leis para que seja implementada em toda a escola pública, dentro daquela perspectiva de escola pública de qualidade, de colocar computadores, mas não só os computadores, mas que tenha internet com banda larga para que todos tenham acesso à internet. Nós vamos voltar agora com as perguntas dos jornalistas, mas antes eu quero agradecer, nós estamos neste momento sendo retransmitido aqui pela Rádio Esperança FM de Paulista, também através da internet no www.radionovape.com.br. Você pode também acompanhar o áudio, né, do que está acontecendo nesta noite de hoje aqui da Nova Nordeste, a sua TV. Né? Também através do canal interativo, você liga no 3207-0121, opção 4, e você participa da telepesquisa, votando, né? Na internet, no www.tvnova.tv.br, você vota também na pesquisa online. Né? Você escolhe os seus senadores, os 2 senadores, e também, aliás, vota em um senador só, e também na pesquisa para governador. Já está valendo, já está à sua disposição, são 2 ferramentas que nós vamos fechar a contagem, a nossa contagem, no último dia, no dia 30, né, com a última entrevista que nós vamos realizar aqui.